Hoje eu assisti um debate muito interessante sobre o ladrão na cruz, um dos ladrões que foi crucificado na cruz junto com Jesus, e sobre o paraíso. Eu assisti esse debate na Rádio Musical FM, né, pelo YouTube. Ali você tem debates muito interessantes. De um lado tinha o pastor César Cavalcante, do outro um outro pastor de uma denominação adventista, né, um pastor que está sempre lá em debates. Eu achei interessante o debate, mas eu queria passar a minha impressão sobre esse assunto, né? Ficou uma discussão muito grande sobre se o ladrão teria ressuscitado para estar no paraíso, sobre se ele estaria lá com o corpo ou com a alma. Então, assim, ficou uma grande discussão e não houve ali um consenso entre eles, né? Mas à luz da palavra, existem alguns textos, né, que a palavra mesmo responde, que eu creio que poderiam ter sido ditos lá e não foram. Então vou esclarecer para você. Se você já conhece a palavra, eu vou falar aqui sobre o texto para pessoas que ainda não conhecem a palavra. Acontece que Jesus Cristo, o Senhor, ele foi crucificado entre dois ladrões, né? O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 42. Qual é a situação, para ser muito rápido? Jesus foi crucificado entre dois ladrões, né? Um blasfemava e ofendia a Jesus, dizendo que se ele fosse filho de Deus, que ele descesse lá e salvasse a si mesmo e a eles. Já o outro repreendeu o colega dele e falou assim: poxa, você não tem temor? Nós temos realmente culpa, temos motivo para estarmos aqui, mas ele não. Porque certamente ele conhecia, sabia quem era Jesus, sabia que era uma pessoa que não era digna daquele castigo e não deveria estar ali à luz dos homens, né? Mas nós bem sabemos que ele esteve ali para carregar sobre si o castigo que nos traz a paz, ou seja, quando Jesus é crucificado, ele leva sobre si os nossos pecados, os pecados daquele que nele crê, né? Por isso que ele é o Salvador, porque nós somos dignos de morte por conta dos pecados, porque somos pecadores. Mas quando nós cremos em Jesus, estamos perdoados dos pecados, porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Ah, significa que a gente pode pecar? Não, não significa. Isso eu digo para quem não tem conhecimento da Bíblia, ainda está conhecendo quem é Jesus. Peço um pouco de paciência para quem já conhece o assunto, mas não deixa de ser uma mensagem de salvação que não pode ser abordada. Não pode deixar de ser abordada, né? Mas aqui, no versículo 42, ele diz o seguinte: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão, né? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha só que interessante. Isso deu uma discussão, né, enorme sobre como ele poderia estar no paraíso, até porque Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E então são uma série de possibilidades. O que eu queria que você refletisse, o seguinte: se você vai lá no livro de Gênesis, Adão, no livro de Gênesis, antes que ele cometesse o pecado original, o primeiro pecado, antes que ele cometesse o primeiro pecado, ele vivia. E vivia porque estava conectado a Deus. E quem está conectado a Deus não morre. Deus não criou o homem para morrer, mas criou o homem para viver. O homem passa a morrer quando ele resolve se desligar de Deus pela sua vontade própria, o seu livre-arbítrio. Então ele passa a morrer, né? E qual foi a consequência disso, de estar desligado de Deus? A morte. Ele foi expulso do paraíso. Olha que coisa interessante. O homem, quando estava ligado a Deus, ele habitava num lugar chamado Éden, paraíso. Mas quando ele peca e se desliga de Deus, ele deixa de habitar nesse lugar seguro, maravilhoso, que é o paraíso, e ele é expulso. Então, pense uma coisa: Adão, antes de pecar, ele estava salvo? A resposta é sim, ele estava salvo. Ele estava morrendo? A resposta é não, ele não morria. Ele vivia eternamente. Mas quando ele se desliga de Deus, ele passa a morrer. Adão habitava onde? No paraíso. Deus habitava no paraíso? Também habitava no paraíso. Quando você começa a estudar as Escrituras, você vai ver que
Um dos apóstolos, que é Paulo, o apóstolo Paulo, ele descreve uma experiência que ele teve, que ele vai ao terceiro céu, que ele diz que é o céu onde Deus habita. Ele fala céus no plural. E Deus habita no terceiro céu. Então entenda uma coisa, o lugar de Deus Pai, onde Ele habita, é o terceiro céu. Mas na casa do Senhor há muitas moradas, Jesus disse, se não fosse assim não haveria de vos preparar, né? Todo lugar aonde Deus habita, e habitar é Ele viver, é Ele ter morada, é paraíso. É paraíso. E o que eu tenho para dizer para você? Você que me escuta, você que aceita Jesus hoje como teu Salvador, que se converte do caminho de morte e do pecado para a vida, você é o paraíso de Deus. Porque Jesus disse para nós somos o templo de Deus, o lugar onde o Espírito Santo habita, somos nós. É você, meu irmão, que luta contra o pecado. Você é o paraíso de Deus na terra. Por isso que nós dizemos na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou: venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, no paraíso, eu, como nos céus. Glória a Deus. Então você é o paraíso de Deus. E assim como Adão, ele pôde escolher estar com Deus, tendo uma vida eterna, ou dar as costas para Deus, tendo uma morte eterna. Viver ou ser expulso do paraíso, você também pode escolher. Viver no paraíso por meio de Jesus, o nosso Salvador, que te dá a condição do Espírito Santo habitar hoje no teu coração, ou dizer não a Deus e sim para o pecado, dizer não à vida e sim para o pecado, dizer não para o paraíso, que é você, e sim para o pecado, e ser expulso do paraíso porque o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele não habita. Deus é santo, ele não habita no meio do pecado. Ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Ele ama você, ele ama a mim, nós pecadores. Por isso, ele pagou com a própria vida, para que nós, pecadores, pudéssemos ter vida nele, para que ele pudesse habitar em nós. Isso só é possível por meio de uma operação de maravilhas. Esse é o Deus maravilhoso, é o Deus forte, é o conselheiro, é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade. Somente Deus pode fazer esta obra. Por isso ele é o Salvador. O paraíso de Deus é você, meu irmão. O paraíso é um estado de espírito. É como você está hoje. Então não importa o que você está passando, enfermidade, não importa. Arenas, ser queimado nas fogueiras, ser exaltado, ser humilhado. Você é o paraíso de Deus, é um estado de espírito. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, porque você está salvo por Jesus Cristo, o único Salvador, e você está lutando contra o pecado, o pecador. Se o Espírito Santo habita em você, onde Deus habita é o paraíso. Você não está mais expulso da comunhão com Deus, mas você está salvo. Você está convidado a habitar com Deus no templo que é você, que é o paraíso de Deus, onde Deus habita. O lugar onde Deus habita são paredes de pedras, é o teu coração, é o meu coração. Então, se o Senhor Jesus ele está habitando em você, você é o paraíso de Deus na terra. Você é o paraíso de Deus. E quando esse templo de carne ele cair, meu irmão, ele perecer porque você morreu, o paraíso vai estar completo, porque ele é fiel, ele não dorme. Ele fala: eis que estou à porta e bato. A porta é o teu coração. Aquele que ouvir a minha voz, está em Apocalipse, e abrir o coração, eu entrarei e serei com ele, e ele comigo. Quando você morrer, ninguém vai estar contigo, a não ser o Senhor Jesus, se ele habitar no teu coração. Você estará no paraíso. Por isso o ladrão da cruz, quando ele se converte, ele está salvo. Ele aceitou Jesus. Então ele está no paraíso, hoje mesmo, salvo. Quem aceita Jesus hoje, o momento é agora. Quando é que você tem que aceitar? É agora. Você está no paraíso, meu irmão. Ah, mas eu continuo vendo as coisas, assim como Adão,
Você pode escolher estar no paraíso ou não. Você pode escolher abrir mão dele ou não. Mas vai chegar um momento em que nós deixaremos este corpo de pecado. E nós estaremos no paraíso. Você não estará sozinho, como diz o Salmo 23, Davi escreveu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Aquele Deus pelo qual você é perseguido, pelo qual você sofre, é enviado como ovelha todos os dias para o matador, para sofrer. E muitos falam, esse cara é bobo, que ama o inimigo, que ama o próximo como a si mesmo, que ama a Deus acima de todas as coisas. Esse que vive com Jesus, que morre com Jesus todos os dias, com Jesus ressuscita todos os dias, que tem as lágrimas colhidas, confortadas por Jesus, que é templo do Espírito Santo de Deus, que habita, que é paraíso de Deus. Esse não estará sozinho, se verá a Deus. O reino dele vem. E eu tenho aqui uns versículos, João, capítulo 11, versículo 25 e 26, Evangelho de João, diz o seguinte: Jesus, palavras de Jesus: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Difícil de entender isso se for racionalmente falando. Mas quando você entende as Escrituras, a palavra de Deus, no contexto, quando você se alimenta da palavra de Deus, você entende. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, quer dizer que quando nós morrermos, nós que somos templo, você que é templo, você que é paraíso de Deus, quando você morrer desse corpo aqui, ele está falando que você nunca vai morrer, porque você está vivo agora. Você está vivo. Antes, quando você não conhecia Deus, você estava morto, condenado à morte. Jesus te salvou, você está vivo. Você ainda habita aqui, o teu corpo ainda pode perecer, mas você nunca vai morrer, porque a vida está em estarmos conectados a Deus. E por Jesus nós voltamos a ter acesso ao paraíso, que é habitar com Deus, onde temos a vida eterna. Meu irmão, você é o paraíso de Deus, seja o paraíso de Deus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Agora a apresentação. Meu nome é Fábio, eu tenho esse canal no YouTube. São muito poucas pessoas inscritas, que curtem, que comentam. Eu não sei se essa mensagem vai chegar a quantas pessoas vai alcançar, se vai chegar a você que está assistindo agora, se tem alguém que realmente vai assistir. Mas quando eu estava vendo o debate, eu falei com Deus: Senhor, responde. E Ele respondeu. E eu não podia deixar de dividir isso. E está na internet, está no meu canal. Eu espero que chegue a muitas pessoas, que possa alegrar o coração de muitas pessoas, como alegrou o meu coração. Essa palavra não é minha, essa palavra ela vem do Senhor. Eu falo com confiança. Se eu estiver errado, que Deus me corrija, mas eu não estou. Eu, graças a Deus, pela graça, mediante a fé, sou o templo do Senhor Jesus, sou o paraíso de Deus. E que você possa ser também, meu irmão. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. O que os olhos nunca viram, o coração nunca sentiu, Deus preparou em teu favor para te abençoar. Abre o seu coração e deixe que a luz venha brilhar em teu viver eternamente. Então comece a glorificar
multiplicar pelo que ainda não vi. Se Deus prometeu, vai se cumprir, tua bênção vai